E aí, galera, sejam bem-vindos. Enfim, temos as versões atualizadas e definitivas do Citron, do Eden e do Rio Bing. E neste vídeo estarei comparando recursos entre 20 jogos exclusivos de Nintendo Switch, para ajudar que você escolha o melhor emulador baseado no desempenho que cada um pode te entregar. Preciso fazer uma pequena pausa para dizer que os vídeos agora são criados diretamente para a comunidade, sem se preocupar com que devs de emuladores estão pensando ou não, pois tenho visto muitos ataques ao meu canal no Discord de algumas comunidades, até mesmo invalidando meus testes. Então, caso ache que estou sendo injusto, crie um canal, alcance minha audiência e conteste meus testes, beleza? Para vocês que acompanham tudo que faço desde 2022, saibam que cada vez vou valorizar a comunidade e os meus seguidores, entregar apenas a verdade de como é feito desde sempre. Se houver algum dev ou pessoa ligada à comunidade de algum projeto querendo causar problemas, será prontamente banido. E novamente, o foco do vídeo é o bem-estar da comunidade, que muitas vezes fica sem suporte, sem resposta para seus problemas e até mesmo é tratada de forma ríspida nas comunidades do Discord em geral dos projetos. Antes dos testes, preciso falar um pouco dos projetos, começando pelo Eden, que ultimamente recebeu melhorias consideráveis, onde mais de 50 jogos entraram para a lista de compatibilidade, porém não foi anunciado nenhuma grande melhoria de desempenho. Outro ponto que gostaria de mencionar, como já comunicado e sempre contestado por alguns usuários, principalmente por aqueles que usam fotos de waifu no Discord e nicks de menina, no último vídeo de teste, afirmei que o Eden 3 não traz nenhum benefício de desempenho e houve muito chororô. Então, antes vou mostrar testes reais. Vou mostrar como o EDS 3 não irá te entregar o melhor desempenho, mas pode drenar parte do seu desempenho já existente. Tenha em mente que nesses testes estou falando apenas da plataforma de Windows, onde a maior parte dos PCs já rodam os jogos com folga. Em outro vídeo estarei testando na prática como este recurso irá se comportar no Android. Se você ainda não acreditar, teste você mesmo. Não estou dizendo que o emulador como um todo é ruim, mas esse recurso é apenas placebo e drena o seu desempenho. Então, como dito na própria descrição do recurso, alguns jogos podem não funcionar com o EDS ativado. De algum jogo não funcionar em específico foi a minoria dos casos. De todos os jogos que testei, apenas Bayonetta se recusou a iniciar com esse recurso habilitado. Porém, agora vamos rapidamente ver como o EDS 3 pode drenar o desempenho de alguns jogos. No caso de Pokémon Scarlet, olhando apenas para o FPS médio, o resultado chegou a ser 10 FPS menor com o EDS 3 ativado. Na minha opinião, é um grande desempenho considerável. Já em Metroid Prime Remastered, o resultado foi um pouco diferente, cerca de 5 FPS menor. Em Tears of the Kingdom, não houve nenhum tipo de melhoria ou ganho de desempenho. Em Echoes of the Wisdom, a diferença volta a aparecer, com o EDS drenando cerca de 5 FPS total. Testei todos os jogos aleatoriamente, todos nas mesmas circunstâncias, mesmos saves, e todos os outros recursos e configurações iguais. O único ponto diferente foi realmente o EDS 3. Então, eu não recomendo a utilização desse recurso até que ele seja melhorado no Windows. Falando então do Citron, recentemente em sua última versão, seu dev afirma que o emulador foi totalmente reescrito. E muitas pessoas afirmam que vários jogos quebraram a compatibilidade. Porém, em meus testes, apenas Bayonetta 3 não funcionou, podendo ser qualquer problema relacionado a algum mod que quebrou a compatibilidade. Sendo que na versão beta 0.7, Bayonetta estava funcionando normalmente com os mods habilitados. Da mesma forma que eu falei sobre o EDS, o Citron trouxe na sua última atualização o FSR2. Por mais que tenha dito que é algo totalmente experimental, esse recurso também traz apenas uma melhoria visual em relação aos outros filtros, porém nenhuma outra melhoria de desempenho. Como eu disse nos outros vídeos, pelo menos no meu PC, isso não criou nenhum tipo de alteração de desempenho. Obviamente também vou testar no Android, tirar minhas conclusões e trazer informações, beleza? Por último, temos o Rio Bing. Não vou comentar sobre nenhum recurso placebo dele, como de outros projetos, mas se eu for falar sobre sua comunidade, aí dá para escrever um livro. A comunidade do Rio Bing, principalmente seu dev, é totalmente caótico. É um lugar onde o iniciante da emulação com certeza não se sentiria à vontade. Existem também pontos, como muitas vezes o seu dev dizer que seu emulador é bom o suficiente e não precisa de nenhuma mais atualização. Agora vou falar do problema que é a comunidade de emulação de Switch, que está literalmente arruinando a cena de emulação e fazendo com que este canal mude sua proposta como vocês estão vendo. Se você viu ou teve sua infância nos anos 90 como eu, sabe como foi a guerra dos consoles entre Mega Drive e Super Nintendo. Hoje sabemos que o dinheiro levou a tudo isso,
tem uma opinião controversa sobre este assunto. Numa era que temos a Sony dominando o mercado, não existe mais a famigerada guerra dos consoles. Porém, estamos na comunidade de emulação, e aqui temos uma guerra atrás da outra entre emuladores. Já faz um tempo que Citron e Eden têm trocado farpas com acusações de roubo de código, e no último episódio, Citron disse que vai começar a revidar. Bom, quem é o certo ou errado neste caso já nem importa mais. O que eu espero é que haja apenas discussões respeitosas sobre este assunto aqui no comentário do vídeo. Então agora vamos começar com os testes, mas antes disso deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todo o nosso conteúdo. Todos os testes foram realizados sob as mesmas condições, utilizando o mesmo save, com todos os recursos praticamente iguais em todos os emuladores. Nada foi utilizado para prejudicar ou beneficiar outro projeto. Todos os testes foram executados sob as mesmas condições, o mesmo ambiente dentro do possível. E no final mostraria as configurações utilizadas e qual foi a pontuação que cada emulador teve, baseado em quantos jogos rodaram melhor em cada plataforma. Ah, e também só estou testando jogos exclusivos do Nintendo Switch, beleza? O primeiro jogo que testamos então foi Astral Chain. Nesse jogo eu estou usando um mod de 60 FPS. Eu vou deixar minha biblioteca de mods aí para vocês baixar os mods que vocês quiserem. E como vocês podem ver, neste caso o Ryu Bing tem um desempenho bem maior. O segundo jogo que testamos foi o Bayonetta 2. No Bayonetta 2 as coisas ficaram bem páreas, quase todos os emuladores tiveram o mesmo desempenho, mas a gente está aqui para falar do mais alto, e o Citron trouxe o FPS mais alto, com 258 contra 254 do Ryu Bing e 244 do Eden. Em Bayonetta 3 começamos a ter pequenos problemas. O Citron não está abrindo o jogo de qualquer forma. Eu tentei com mods, sem mods, com atualização, sem atualização. O jogo simplesmente se recusou de abrir. Pode ser algum problema de quebra de compatibilidade, principalmente com mods que veio nessa nova atualização. Falando do Eden e do Ryu Bing, o Ryu Bing conseguiu atingir 86 FPS, enquanto o Eden só com 80. Porém, aqui tenho que deixar um aviso. Em Bayonetta 3 não importa quanto FPS seu jogo está correndo, e sim os atrasos no áudio. E neste caso, o Ryu Bing apresenta atrasos de áudio durante as cutscenes. Então não importa se você tiver um FPS maior no Ryu Bing, o jogo vai ser injogável, porque quando chegar nas cutscenes, simplesmente você vai ter um atraso terrível e não vai conseguir progredir. Bowser Fury é um dos jogos mais leves desse console, pois é um mundo aberto bem pequeno. Não tem muitos efeitos, não tem nada de... Não tem nenhum elemento gráfico que vai falar, nossa, isso é diferente de tudo. Então tivemos uma média em todos os emuladores acima de 200 FPS, onde o destaque é para o Citron, que chegou a 288, seguido do Ryu Bing por 268. E aqui nesse remake HD de Donkey Kong, novamente, foi um jogo muito leve, onde todos os emuladores chegaram pelo menos a uma média de 300 FPS, com destaque para o Eden, que teve 439 contra 433 do Citron, enquanto o Ryu Bing chegou só lá nos 300 FPS de média. Em Mario Kart 8, com sua atualização já para 64 bits, o Ryu Bing também se deu melhor, tendo uma média de 270, quase 270 FPS contra 221 no Citron e 208 no Eden. Metroid Dread também foi um jogo que conseguiu levar o hardware ao limite, chegando a mais de 500 FPS nos forks do Yuzu, com destaque para o Eden com 532, contra o Citron com 530, enquanto o Ryu Bing conseguiu chegar apenas a 311, apenas, né? Já em Metroid Prime Remastered, tivemos resultados bem páreos entre os emuladores, com destaque para o Eden com 288 FPS, seguido o Ryu Bing 286 e o Citron com 280. Chegando então ao início da série Pokémon, temos o Pokémon Let's Go. Bom, e todo mundo sabe que Pokémon Let's Go é um dos jogos mais leves desse console, inclusive ele é utilizado para fazer benchmark em dispositivos Android de entrada, para ver se o dispositivo vai suportar o emulador. O destaque aqui foi o Citron com 203 FPS, enquanto o Eden e o Ryu Bing tiveram praticamente o mesmo resultado, 193 e 194 FPS. Já em Pokémon Scarlet, por mais que eu saiba que existe um fix para isso, se você utilizar os forks do Yuzu e não configurar o jogo correto, as suas árvores podem ficar piscando. Então você vai ter que dar uma procurada na internet aí qual a melhor configuração para resolver esse problema, beleza? Já falando do desempenho bruto, o Ryu Bing sai na frente, com 110 FPS,
enquanto o Citron e o Eden tem praticamente um empate, com 90 e 92 FPS. Eu realmente recomendo jogar esse jogo pelo Rio Bing. Fora o maior FPS, vocês vão encontrar bem menos problemas gráficos, de crash e etc. Então, principalmente explosões de vértices. Então, utilizem realmente o Rio Bing para jogar esse jogo. Em Pokémon Sword, tivemos praticamente o mesmo resultado do Scarlet, com o Rio Bing na frente com 119 FPS, enquanto o Citron e o Eden empatam, com 108 e 110 FPS. Bom, eu tive um problema também em Pokémon Legends Arceus, só que não vou dizer que é um problema do emulador, pode ser um problema da ROM. Eu fiz algumas tentativas com o Eden, em algumas o jogo rodou, em outras o jogo quebrou. Só que eu não consegui capturar o que eu tinha que capturar. Em questão de desempenho, a coisa fica meio empatada, com 178 FPS para o Rio Bing contra 173 do Citron. Em Princess Peach Showtime também ocorreu um problema, onde no Citron o jogo fica com as cores completamente quebradas. Apesar de ter um bom desempenho, o jogo é simplesmente injogável, do seu menu até as fases em si. Nesse caso eu não estou usando nenhum mod no jogo, e com o update ou sem update o resultado foi o mesmo. Falando do desempenho, o Eden vence com 102 FPS contra 92 do Rio Bing. Em Smash Bros resolvemos levar a coisa mais ao extremo, colocando 8 personagens na tela simultaneamente. Nosso resultado indicou uma vitória do Citron com 155 FPS. O segundo foi o Eden com 143 e em seguida o Rio Bing com 126. Super Mario 3D World também é um jogo da geração passada, que se dá muito bem aqui no emuladores de Switch, com destaque para Rio Bing com 538 FPS, seguido do Citron com 474 e o Eden com 451. Super Mario Odyssey é o jogo que qualquer um deve jogar desse console, é a porta de entrada para o Nintendo Switch. Esse jogo vai apresentar tudo de melhor que esse console tem, desde sensores de movimento e outras mecânicas, como o HD Rumble. No desempenho total, temos uma vitória do Citron com 151 FPS, seguido do Eden com 143 e o Rio Bing com 137. Já em Super Mario Wonder, um jogo basicamente 2.5D, novamente os emuladores passaram de uma média de 300 FPS, com destaque para o Eden com 340, seguido pelo Citron 330, enquanto o Rio Bing apresentou só 310. E novamente vamos falar de Breath of the Wild e aquele recado que eu dou sempre: não tente rodar esse jogo em emulador de Nintendo Switch, a não ser que você esteja no Android. Se você está no PC, a melhor forma que você terá de rodar esse jogo, terminar o jogo, vai ter uma melhor qualidade visual, vai ter um render mais distante, é pelo Cemu. Se você não tem outra opção e precisa utilizar emuladores de Switch, olha só com uma média diferente. Praticamente o Cemu tem o dobro de desempenho dos emuladores de Nintendo Switch, mas como estamos aqui para falar dos emuladores de Nintendo Switch, o destaque é o Rio Bing com 86 FPS, seguido do Citron 77 e o Eden com 71. Outro jogo ainda problemático que não vai nos importar o quanto de FPS está indicando na tela é Zelda Echoes of the Wisdom. Primeiramente, o jogo tem bugs de áudio e bugs visuais no Citron e no Eden que vão atrapalhar a sua jogabilidade. Devagar eles estão sendo corrigidos, mas ainda é muito cedo para falar que o jogo está jogável nesses dois emuladores. Então a recomendação aqui vai ser o Rio Bing de qualquer forma. Olhando diretamente para o desempenho, o Rio Bing tem 365 FPS, seguido de 264 FPS, uma diferença de 100 FPS do primeiro para o segundo colocado, e por último o Eden com 262. E aqui a nossa cereja do bolo, Zelda Tears of the Kingdom. Após as últimas atualizações do Eden e do Citron, tivemos um ganho de desempenho considerável. Destaque aqui foi para o Eden com 78 FPS, em seguida o Citron com 77, o Rio Bing ficou apenas 65. Se você estiver perguntando por que nos últimos testes eu tive mais de 100, dessa vez o teste está sendo realizado dentro da vila de Cacarico, beleza? E para finalizar, eu fiz um pequeno informativo de quais emuladores vão rodar melhor em cada plataforma. Em primeiro ficou o Rio Bing, que rodou 9 dos 20 jogos testados. Mas aqui eu vou deixar um adendo. Para você ter um desempenho bom no Rio Bing, você vai precisar de um processador de ponta. Não vai ser com qualquer CPU que você vai ter um bom desempenho. Mas recomendo que vocês testem. Dependendo do que vocês tiverem na sua casa aí, o seu resultado vai ser decente. Em relação à placa de vídeo, ele não consome muito. Então o foco dele é mais no processamento mesmo. Em segundo lugar, ficou o Eden, com 6 dos 20 jogos testados rodando melhor nessa plataforma. Em último lugar, o Citron, com 5 dos 20 jogos testados nessa plataforma. E esses foram os nossos testes.
No final de semana, pretendo fazer uma live mostrando como os jogos estão rodando no Android nesses dois emuladores, pelo menos no Citron e no Eden. Também, se você tiver alguma dúvida em relação à configuração, outras coisas de emulador, entra no Discord que eu vou deixar aí abaixo. Vai ser um Discord separado do outro canal. E lá nesse novo Discord, a gente vai estar sempre disposto a ajudar pessoas a encontrar as melhores configurações, melhores updates. Vamos estar disponibilizando os mods também. Vamos fazer uma coisa muito legal para vocês, a comunidade, para a gente se ajudar e não ficar dependendo de dev escroto, beleza? Então valeu pela audiência, não se esqueça de se inscrever nesse novo canal. Falou e fui!